os dois comemoraram juntos e também brigaram junto, muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Legião Urbana. E a gente volta aqui, né, com Legião Urbana, da nossa cidade aqui, Eduardo e Mônica, não é isso? Gente, é o seguinte, ó, nós no bloco anterior, nós falamos, tá, de toda a luta de JK, que ele vai para a questão do discurso, e com isso vai começar a defender no seu plano de metas a Constituição de Brasília. Ele ganha, faz a mensagem de Anápolis, tá? E aí assim, agora vai transferir a capital? Não, e não por quê? Tem que fazer um concurso, gente, para ver quem é que vai desenhar a capital. Não é assim tão simples. Quem já ia projetar os prédios já sabia que era Oscar Niemeyer, que era amigo dele. Tá certo? Inclusive o Oscar Niemeyer foi chamado para desenhar, o Oscar Niemeyer falou, não, eu não vou desenhar isso não, tá certo? Vamos fazer um concurso aí. Então é fazer esse concurso para ver quem é que vai desenhar a capital. A primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, gente, esse concurso, ele é de âmbito nacional ou internacional, tá certo? Como é que esse concurso foi? De âmbito nacional ou internacional? Eu costumo falar, gente, que os nossos slides, ele tem sempre o quê? Essa visão de memória fotográfica. Então observa o slide, tá? Esse tá vendo que cor que está esse slide, gente? Verde, amarelo, azul e branco. Para mostrar para você que esse concurso ele foi nacional. Foi um concurso nacional. Eu tinha entre os critérios que estava o quê, gente? Residente no país. Você tinha júri internacional. Mas o concurso ele foi nacional, no caso, não é isso? Então, entre algumas regras do concurso, tá, gente? Você tinha lá uma parte que falava o quê, né? Que já estava isso aqui na regra do concurso, tá? Dizia no memorial do edital, projetou-se uma barragem a jusante do rio Paranoá, que o transforma num largo ornamental, destinado a esportes náuticos limitados pelas margens do rio Bananal e Gama. O que foi que eu fiz? Eu fiz questão de colocar aqui para vocês uma parte do edital que já fala do Lago Paranoá. E mais um pouquinho, ele fala qual é a razão de existência do Lago Paranoá. Olha aqui, ó, a jusante do rio Paranoá que transforma num lago ornamental, ou seja, ornamentar, tá certo? Inclusive fala que seria uma formosura, tá? Em formosar, eles utilizam algo nesse sentido, destinada aos esportes náuticos, ou seja, esporte lazer. Então, a programação inicial do Lago Paranoá é ornamental e de lazer. Mais à frente eu vou trazer para vocês uma parte, inclusive do livro de JK, tá? Por que construir Brasília? Onde JK, numa frasezinha, na página 137, ele traz, eu tô até dizendo a página, quem quiser pode buscar aí, ficar curioso, tá? Onde ele traz que ele fala que é para umidificar, né? Porque falava que era muito seco, então se represasse, tá? Iria umidificar a área, não é o Distrito Federal, não é toda a capital, e também não foi a justificativa da construção do lago. Tá certo? Eu tô falando isso baseado para vocês do que, gente? No próprio edital do concurso, né? Então tá aqui o edital do concurso para vocês. Não vou ler, tá certo? Todo o edital, tá? Porque isso aqui eu coloquei só para depois vocês, quem tiver curiosidade, dá um print, baixa, tá? E dá uma olhada aí em todo o edital, inclusive vem trazendo as cartas, vem trazendo a comissão, vem trazendo tudo aqui, como é que seria esse julgamento, no caso aqui, tá certo? Então você tem toda aqui a área, né, todos os critérios para o concurso. E vários apresentaram, gente, projeto para concorrer. Tá certo? Vários projetos foram apresentados. Vocês já viram outros projetos que concorreram? Não, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um deles. Ó, tá aqui o Lago Paranoá, tá aqui, já estava toda a cota dele, era previsto para ter uma cota de 997 metros acima do nível do mar. Era o máximo dele. Tá? E ele acaba chegando o quê? A 1.000 metros. Então aí, quando cair na prova, esse negócio de 1.000 metros, a cota do Lago Paranoá, é verdade. Era 997, chega a 1.000 metros. Outro detalhe, o Lago Paranoá já estava reservado aqui. Então já sabia onde ia ficar. Outro detalhe, o Palácio da Alvorada também já sabia onde ia ficar. Tá? Então já tinha algumas localizações ali, tá, já definidas.
Outro detalhe, eu fiz questão de colocar essa ilustração aqui. Por quê? Para informar para você que dados mais recentes mostram que o Lago Paranoá possui a quarta frota de embarcações do país. Só perde para Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Pasmem vocês, uma lagoazinha, uma pocinha d'água, como eu costumo dizer, é a quarta frota de embarcações do país, tá certo? Tenho certeza que você tem sua lanchazinha lá, né? Se não tem, na hora que você passar no seu concurso aí, você vai comprar sua lanchazinha, inclusive que tem sistema de cotas, aquele negócio todo, né? Não tem não, tá certo? Tem não. Quando eu for morar em Santa Catarina, tá certo que a minha aposentadoria vai ser por lá, aí lá a gente pensa em comprar um. Por aqui ainda não, tá? Não tem tempo não, aqui é trabalhar amanhã, tarde, noite, sábado, domingo, feriado, irmão. Tá, mas vamos lá. Então nós tivemos vários projetos. Esse projeto aqui, já ouviu dizer que o DF era para você, DF não, em Brasília, era para você trabalhar e morar na mesma localidade? É esse projeto aqui, tá certo? Eram de prédios altíssimos, de voltar aqui, tá? Era de prédios altíssimos, aonde os andares superiores seriam repartições públicas e nos andares inferiores seriam o que, gente? Nos andares superiores, deixa eu pegar a caneta, aqui nos andares superiores seriam moradias e nos andares inferiores seriam repartições públicas. Então a ideia era você morar e trabalhar na mesma localidade. Foi esse que ganhou? Não. Olha só esse outro. Tá, gente? Vê se não parece demais com o que é hoje, tá certo? Eu costumo dizer, se você olhar com amor no coração, tá? Se olhar com amor no coração, você consegue ver bem aqui assim, tá? A catedral, não consegue? Eu tenho certeza que sim, tá? Você consegue ver, tá? A catedral ali. Consegue ver o que, gente? O Congresso Nacional, tá? Olha a tesourinha aqui. Então, algo muito parecido com o que nós temos hoje, né? Mais ainda, esse aqui, ó, foi o terceiro colocado. Tá? Não ganhou, mas foi o terceiro colocado. Deixa eu pegar para ampliar para vocês aqui, ó. Observe que aqui no centro seriam repartições públicas, em volta a ideia era que fosse o quê, gente? Moradias. Não ganhou, mas foi muito bem avaliado, tão bem avaliado, que esse projeto é o que vai dar origem à cidade do Gama. Não é esse projeto que ganhou, mas ele dá origem, inclusive ao sistema de colmeias. Olha só aqui, ó, você consegue ver uma colmeia aqui? Tá certo? Ó, consegue ver uma outra colmeia aqui? Tá certo? Olha aqui. Tá certo? Então você vai conseguindo formar as colmeias. E aí você já sabe o porquê que o presídio feminino que fica no Gama recebe o nome de colmeia, né? São as abelhinhas que lá estão, tá certo? Mas ainda nós temos aqui o que, gente? O segundo colocado, tá? Observe aqui o segundo colocado, o Lago Paranoá. Olha a Via Épia passando aqui por trás, não é isso? Gente, mas quem é que vai ganhar o concurso? Isso mesmo, Lúcio Costa. Quem é que é o urbanista que vai desenhar Brasília? Lúcio Costa. Gravem isso, Lúcio Costa, urbanista, Lúcio Costa, tá certo? E por que eu tô falando isso? Porque isso cai em prova. Professor, essa besteira que é em prova cai. Caiu, por exemplo, na prova da CLDF. Tá? A prova da CLDF, tá? Teve uma questão que perguntava quem tinha feito desenho urbanístico, se tinha sido Lúcio Costa ou Oscar Niemeyer. Sempre pergunta essa besteira e toda vez a galera erra. Não sei por quê. Então grave. Urbanista, Lúcio Costa, urbanista. E é só você lembrar que o arquiteto é quem, gente? É Oscar Arquiteto. Olha só, fica fácil de você gravar assim, ó. Eu costumo fazer assim, ó. Lurbanista, Lúcio Costa, tá certo? E aqui nós temos o que, gente? Oscar Arquiteto, o nome dele atrás, ó. Se um é arquiteto, o outro é urbanista. Se um é urbanista, o outro é o arquiteto. Aí eu tive um aluno que me fez a seguinte pergunta: professor, eu estudando, eu descobri que Lúcio Costa ele também era arquiteto. E sim, e Oscar Niemeyer também era urbanista. Porque quem forma em arquitetura e urbanismo e arquitetura, tá certo? Até um curso que eu estou cursando nesse momento, tá certo? Que é uma paixão que eu tenho. Então o que acontece? Tá? Você forma em arquitetura e urbanismo e arquitetura. Mas no DF, Oscar Arquiteto, ele foi o arquiteto, e urbanista, ele foi Lúcio Costa, foi o urbanista. Lúcio Costa, digo de passagem, nem queria participar do concurso. Tá? Até porque ele estava bem deprê, porque a esposa dele tinha morrido 2 anos antes, ele se sentia culpado, aquele negócio todo. E aí os amigos chegaram, vamos lá. Ele acaba apresentando o projeto, um rascunho, e acaba fazendo o quê, gente? Ganhando. E a defesa oral mais simples possível, e ele acaba ganhando.
Não vou entrar em consideração aqui que ele conhecia Oscar Niemeyer, que um já tinha sido orientador do outro, que os dois conheciam JK, que eram amigos. Não vou entrar nesse detalhe. O fato é que eles ganharam. O pessoal que perdeu tentou impugnar, mas dizia que não podia impugnar o concurso. Mas o fato é que ele ganhou o projeto. Então, Lúcio Costa vai ser o urbanista e Oscar o arquiteto. No caso aqui, não é isso? E ele fala mais, né, gente? Ele fala que o projeto parte de um ponto simples, uma cruz, sinal da cruz, depois arqueou devido à declividade do terreno e a questão, né, do Lago Paranoá aqui, tá? Foi pensado em linhas retas, facilitar o trânsito, sistema de pilotis, né, ou seja, aquelas pilastras para facilitar a circulação aqui por baixo, telhados planos, janelas horizontais para facilitar o que, gente? A iluminação. É o que preconiza a carta de Le Corbusier, o arquiteto francês bam da época aqui, né? Mais ainda, vamos lembrar que Lúcio Costa falou várias vezes que ele projetou, tá, a cidade, ele falava que era no formato de libélula, tá? Ele falava que ele não pensou em formato de avião. Inclusive, é outro detalhe, eu já vi várias pessoas falando, é avião porque é o piloto do avião, plano piloto de Brasília, piloto por causa do avião. Nada a ver. Todos, inclusive o próprio Lúcio Costa, ele fala isso. Todos os projetos já tinham o que, gente? O PPB. Plano Piloto de Brasília, Planta Piloto de Brasília, Carta Piloto de Brasília, Plano Molde para construir Brasília. É isso, tá? E não o plano piloto, porque piloto de avião é um avião. Mas Lúcio Costa falou, você vê o que você quiser. Se quiser ver um avião, você vê um avião, tá certo? Se quer ver uma libélula, você vê uma libélula. Mas ele tinha pensado numa borboleta, inclusive coloca, ó, o nome plano piloto. Isso aqui é Lúcio Costa falando, deixa eu ampliar para vocês. Isso aqui é Lúcio Costa falando. O nome plano piloto não tem a ver com o formato de um avião. Todos os projetos apresentados no concurso público chamavam-se Plano Piloto de Brasília. Lúcio Costa defendeu a tese que a capital pudesse ser comparada com a borboleta, rejeitando a comparação com o avião. Isso está em documentos. Mas se cair na prova que Brasília tem formato de avião, ela tem formato de avião. Ficou popularmente conhecida como avião. Tá certo? Professor, é avião, tem asa sul e asa norte. Tá, e borboleta também tem asa sul e asa norte não, tá? Ele falou que você podia ver uma libélula se você quisesse, tá certo? Ou então uma borboleta. Professor, eu não consigo ver borboleta aqui. Não consegue ver borboleta, sabe por quê? Porque você quer ver borboleta, ó, aqui, ó. A borboleta tem que ser vista aqui. Você quer ver aonde? Onde você vê o avião, tá certo? E se você olhar aqui, é uma borboleta ou não é? Professor, não tô vendo borboleta. Faz o seguinte, tá? Tenha só um pouquinho de amor no coração que você vai fazer o quê, gente? Que você vê uma borboleta. Garanto isso. É só ter o quê, gente? Amor no coração. Tem borboleta ou não tem? Agora desse jeito até uma girafa, né? Tá? Agora sim, gente, com concurso feito, tá certo? Já planejado o Lago Paranoá. Ganhou Lúcio Costa, o arquiteto Oscar Niemeyer, vão fazer o que ainda? Vão convidar, tá, de passear os azulejistas, quem? Atos Bucão, tá certo? Então Atos Bucão, que vai ser o azulejista aqui, vai trabalhar com o que, gente? Com modulação, grafismo, e a obra dele é fantástica, algo simples, mas que ficou de referência aí, né? E vale lembrar também que o urbanista, o paisagista, né, Buller Marx, né, o mestre do paisagismo, que foi, né, quem vai fazer todo o paisagismo da capital, e ele pensava sempre o que, gente? Em utilizar plantas nacionais, plantas do local, para não você ter esse problema de adaptação ali no caso, tá certo? Então ele sempre pensava nisso. Então aqui nós temos a Praça Buller Marx, aqui ali na frente da Torre de TV, tá? Então você tem Buller Marx sendo o paulista aí, né, sendo o maior paisagista, tá? Arquiteto paisagista do país, né? Isso é a convite de Lúcio Costa, deixou em Brasília sua arte. Buller Marx inovou o paisagismo ao usar plantas nativas do Brasil em suas criações. Entre suas obras em Brasília, posso citar o paisagismo do eixo monumental,
da 308 Sul, os jardins do Palácio do Itamaraty, do Palácio da Justiça, do Teatro Nacional, do Tribunal de Contas da União, da Praça dos Cristais, setor militar urbano, do Palácio do Jaburu, jardins das embaixadas da Alemanha, Estados Unidos, Irã, Bélgica, entre outros. Infelizmente, a maioria de suas obras em Brasília já foram alteradas e estão sem cuidados. Muitos jardins tiveram a vegetação original retirada e substituídas ou não preservadas, no caso, né? E aí, tá, gente, além de Burle Marx, faz o quê? Vai convidar para ser o arquiteto, convidar não, já estava certo, que seria o arquiteto quem, gente? Oscar Niemeyer, e como eu costumo falar aqui, gente, Oscar Arquiteto, tá certo? Oscar Arquiteto, Lúcio Costa, Oscar Arquiteto, não é isso? Lu urbanista, tá, gente? Oscar Arquiteto, no caso. Frase de Oscar Niemeyer, a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontece. Eu sempre falo, viver transformar sonhos em realidades. Gente, e aqui algumas obras de Oscar Niemeyer. Qual é a grande marca dele, tá? É tudo torto. Você viu, torto tem algo a ver com Oscar Niemeyer, a gente costuma brincar isso, né? Eu fico imaginando, gente, é a raiva que os mestres de obra, que os pedreiros passaram com isso aqui. Você imagina, hoje, já não é fácil fazer esse tipo de desenho, imagina naquela época, você tem que fazer, tá, todo esse recorte no granito, no mármore aqui, quando colocar uma peça, conseguiu recortar certinha, caía, não dava certo. Já imaginou isso? Então aqui nós temos o Palácio do Planalto, tá? Nós temos o que, gente? Aqui o Palácio da Alvorada. Imagina fazer isso, tá? Aqui o próprio Congresso Nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que aqui nós temos a Câmara Federal, tá, com 513 deputados, e aqui nós temos o Senado com 81 senadores. Vai lembrar disso, né? Para quem nunca gravou, lembre-se, a panela mais cheia, a panela é maior que a tampa. Então a panela tem 513, está voltada para cima, a tampa que tampa tem menos, é 81 senadores, né? Aqui nós temos representando a população dos estados, aqui nós temos representando cada unidade da federação. Vamos lembrar que são três senadores por unidade da federação, independente da população dessa unidade, não é isso? Tá? Nós temos a catedral, né, gente, que diga de passagem uma pirâmide circular. Nós temos aqui a torre digital, chamada também, conhecida também como Flor do Cerrado. Vai lembrar que detalhes interessantes, que a torre digital, ela fica na RA 18 Lago Norte. Tem muita gente que acha que é em Sobradinho. Não, fica na beirinha da pista, mas no Lago Norte. Nós temos aqui também o Panteão da Pátria Tancredo Neves, também projetado por Oscar Niemeyer. Inclusive a pedra fundamental foi lançada pelo presidente francês François Mitterrand. Tá? E aqui leva o nome de quem? De Tancredo Neves, e além de homenagear outros aqui, tá? Também nós temos a Casa de Chá, que fica do lado ali, e uma das poucas obras de Oscar Niemeyer, tá certo? Que não tem curva, é esse quadradinho aqui. Antigamente era bares, tal, o pessoal ficava ali, tá? Hoje funciona o quê? Um centro de atendimento ao turista. No DF tem 7 centros de atendimento ao turistas, tá? E aqui a Casa de Chá acabou sendo uma delas, né? Nós temos a Biblioteca Nacional, que leva o nome de Onestino Guimarães, e aqui nós temos, ó, sempre a curvazinha aqui novamente. Tem aqui o Museu Nacional, né, que, diga de passagem também, foi inaugurado no dia do aniversário de Oscar Niemeyer. Gente, fazer isso aqui até para pintar é difícil, né? Nós temos aqui uma obra de Oscar Niemeyer, gente, fora de Brasília. Isso aqui já caiu em prova 2 ou 3 vezes, 3 vezes se eu não me engano. Tá perguntando se dentro do DF tem alguma obra de Oscar Niemeyer fora de Brasília. Sim, tá, gente? Nós podemos falar quem? A Casa do Cantador. Já caiu em prova na resolução de justiça, vão ver isso, tá? Já caiu em prova perguntando onde é que fica a Casa do Cantador. A Casa do Cantador fica na RA 9 Ceilândia, fica bem ali entre a Guariroba e o setor Pessu. Conheço muito bem, morei no setor Pessu da Ceilândia, conheço bem a Guariroba ali, tá? Então fica bem ali entre os dois, vi ela ser inaugurada, tá? Então, não é que eu seja velho, não, é ela que é nova, tá? Vamos pensar assim, tá certo? Então nós temos que a obra de Oscar Niemeyer. Mais um pouquinho, Oscar Niemeyer chegou a pensar fazer o quê, gente? Fazer a chamada Praça da Soberania, tá? Aqui, ó, tá a rodoviária de Brasília, conhecida rodoviária e popular rodoviária do Plano Piloto. Planalto tá a Esplanada, tá certo? Aqui, que para quem conhece a Esplanada sabe, é onde normalmente o pessoal monta aquelas tendas para fazer feira do livro, feira científica e companhia. O que o Oscar Niemeyer falou? Vamos fazer o seguinte, em vez de ficar montando, desmontando, vamos fazer o quê? Um pavilhão aqui, estilo MASP em São Paulo, tá? Para fazer o quê? Para poder fazer esses eventos.
O que aconteceu, gente? Não pôde ser feito isso. Por quê? Por causa do tombamento. Por causa do tombamento, então não pôde ser feito. É por essas e outras que Oscar Niemeyer, ele era contrário ao tombamento. Eu sou, até hoje, depois eu explico por quê, tá certo? Mas ele era aqui. Então eu queria construir aqui, dessa forma, fazer um obelisco, mas não foi à frente. Detalhe 2, tá? Vale lembrar, gente, que a ponte JK, apesar de ter essas áreas aqui toda curvada aqui, ó, vale lembrar que ela não foi, tá, projetada por quem, gente? Por Oscar Niemeyer. Foi um arquiteto brasileiro chamado Alexandre Chan, mas não foi o que, gente? Oscar Niemeyer. Beleza, sim? Tranquilo? Agora sim, professor, vamos inaugurar Brasília, certo, gente? Ainda não. Por que ainda não? Porque eu tenho que construir. E como é que eu vou construir? Tá, o Lago Paranoá estava fazendo o quê, gente? Começa a ser represado ali devagarzinho e tal. Inclusive, né, vale lembrar, tá, que o Lago Paranoá foi a única obra que você teve que contratar empresa estrangeira, empresa dos Estados Unidos, e que ela não foi à frente, eles não deram conta, e aí JK de última hora falou, vocês estão fora, se vira vocês, e trouxe a Nova Cap, falou, Nova Cap, resolve isso. E eles resolveram e conseguiram fazer as comportas, e JK fechar as comportas no dia do aniversário dele, tá, em 59, para na data de inauguração ela tá cheia. Inclusive, o pessoal que era contra a mudança da capital, tinha alguns que falavam que o lago nunca ia encher. No dia que encheu, ele pega o telefone e fala, encheu, viu? Encheu, tá certo? Então aí você tem o quê? Você tem o Lago Paranoá, né, sendo construído essas comportas aí e fechando. Então o Lago Paranoá está sendo construído, mas vamos lá, gente, eu tenho que construir Brasília, tá? Eu vou contratar quem para construir? Aqui, na verdade, era um grande vazio demográfico. Eu já falei isso para vocês. Quem é que estava aqui, gente? Era onça, índio, onça, índio, poeirão e meu avô, lembram disso? Então você não tinha trabalhador suficiente, tá? Então eu vou trazer esses trabalhadores da onde? Do sul do país? Não, não dá. Do sudeste, pessoal do Rio de Janeiro, não vai querer vir, tá certo? Da onde, gente? Da Amazônia? Não vai dar, tá? Tô falando década 60, década 50 para década 60, tá certo? Então vai fazer aonde? Vem do Nordeste. E por que vem do Nordeste? Por alguns fatores. Primeiro, gente, lá prevalecia a grande propriedade. Com a mecanização do campo, esse pessoal estava ficando desempregado. Mais ainda, veio a grande seca. Teve o que, gente? Os chamados flagelados da seca. Então o governo vai começar então a fazer uma propaganda para tentar trazer essa galera para cá. E como que é essa propaganda? Chega para a galera, Reginaldo Veras, né? Chega para a galera e fala bem assim para eles, ó, vocês estão passando fome aqui? Comendo folha de palma com calango? Vamos fazer o seguinte, vamos lá para Brasília, tá? Vamos lá para o Centro-Oeste, vamos lá pela terra sonhada, pelo Hipólito, já projetado pelo Hipólito José da Costa. Sai daqui, poeirão, índio, mato, índio, tá? Onça? Não, tá? E o quê? Hipólito o quê? E o quê? Pó o quê? Li o quê? Tô doido não, vou não. Então agora, até com a ajuda da galera de Goiás, tá certo? Faz o quê, gente? Olha o que o governo faz. Vai mudar a estratégia. Chega pra essa galera e fala bem assim, ó, vamos lá para construir a capital. Aonde? Lá no Planalto Central, a terra do terceiro milênio, a terra prometida, a terra onde correrá leite e mel, sonhada pelo santo Dom Bosco. Gente, com apelo assim, com Santo Dom Bosco, mas com café, onde é que eu vou mesmo? É na hora. Para ser melhor é só se falasse que era o Santo Padre Cícero. Então essa galera agora, acreditando nesse sonho, acreditando nessa promessa, vai fazer o que então, gente? Oba, agora eu vou. É isso, agora eu vou. Então esse pessoal começa a vir para cá. Chegando aqui, vão vir em Pau de Arara, tá? Vou mostrar já já. Chegando aqui, vão receber um apelido. Que apelido que eles recebem, gente? Candangos. Recebe apelido de candangos, tá? Então vale lembrar o seguinte, tá? Eu já vi gente falando que candangos era devido a um jipe chamado candango. Tinha um jipe chamado candango, mas não tem nada a ver, tá? Já vi gente falando que candango era de calango, que tinha muito calango. Não tem nada a ver. A palavra candango, tá? Ela deriva de uma expressão africana chamada cangundum. E significa trabalhador braçal sem qualificação profissional. É o trabalhador da roça. E se você pegar, tá, de forma mais aprofundada, você vai achar que candango era o xingamento que os escravos faziam para os seus escravizadores. Tá certo?
Eu te pergunto, gente, se você xinga quem está te escravizando, vai xingar com um nome bonitinho ou o pior que existe? Ah, o pior que existe. Por isso que candango, ele se assemelha a ser desprezível. Isso mesmo. Então, candango lá atrás era algo depreciativo. Mas com o tempo pegou o sentido épico, tá? Heróico, de herói da construção, de desbravador, entendeu? É isso. Com o tempo pega esse sentido épico de desbravador, de herói da construção e assim vai indo. Professor, isso cai em prova? Cai. Caiu na prova da CLDF. Eu sempre cito a CLDF, porque a CLDF, gente, é salário de 40 mil. Tá? Pouquíssimas vagas, 1 ou 2 vagas para cada cargo e salário de 40 mil. E caiu perguntando isso. Tá? Da onde é que veio o nome candango? Tá? O que significava candango? Então, 2 questões na prova do CLDF com essa questão. Tá? Com essa temática, para você ter ideia. Uma outra foi perguntando por que o nome da Papuda é Papuda, do presídio Papuda. É por causa de um boss endêmico que o pessoal desenvolveu uma papada na região. Tá? Então, mas eu gosto de falar isso durante as aulas, para quê? Porque você saber que isso cai em prova. Tá? Então agora esses candangos, esses peões, esses orelha seca, tá? Esse ser desprezível ou essa mão de obra não qualificada, vai fazer o quê? Vai vir aqui para construir, porque ela está passando fome. Então com os flagelos da seca, eu vou até voltar aqui para mostrar para você, tá? Aqui ó, flagelados protestam contra a falta de gênero alimentício, em abril de 58. Tá? Então você tem um flagelado da seca, opa, então vai para construir aonde? Em Brasília. E eles vão vir para cá? Vão. Tá certo? Vão vir em pau de arara. Já imaginou, gente, você andar na carroceria disso aqui, tá 3, 4 dias, poeirão, sol na cara, aquele negócio todo? Então, em 56, o primeiro grupo de trabalhadores migraram, contavam 256 candangos, ou seja, peões, orelha seca, como ficaram conhecidos mais tarde. Em 57, já era 2.500 trabalhadores, segundo o censo experimental realizado no futuro Distrito Federal pelo IBGE. E em março de 58, são 21 mil candangos nos canteiros de obra, que eram basicamente a cidade toda. E a população do Distrito Federal chega a 64 mil pessoas, segundo o mesmo censo. E a gente sai aqui de 64 mil pessoas para hoje, para mais de 3 milhões. Eu vou passando essas informações ao longo da aula porque elas são importantes. Hoje são mais de 3 milhões do DF, em torno de mais ou menos 1,5 milhão nos municípios, tá? Nos 29 municípios goianos, mas nos 4 municípios mineiros que compõem a RID. O total de 33 municípios que compõem a RID, tá? Tem 1,5 milhão de habitantes. No DF tem 3 milhões, então a RID total 4,5. Essa galera chega aqui, não dá nem tempo de descansar, já coloca a galera para fazer o quê? Para trabalhar, tá? E alojamento? Alojamento era assim, tá, gente? Eram esses alojamentos coletivos, ali aonde hoje é o Núcleo Bandeirante, inicialmente chamada de Cidade Livre. Por que Cidade Livre? Porque era zorra, corria solta? Não, porque era livre de impostos para fomentar que o pessoal viesse investir, porque ninguém queria vir pro Cerradão, pro Poeirão, pra onça, índio de onça e meu avô, tá? É isso. Então você vai ter o quê? Vai ter ali aqueles acampamentos. Para peãozada, acampamento coletivo assim. Tá? Para o pessoal um pouquinho mais elaborado, você tinha o quê, gente? Acampamentos individualizados para os engenheiros, para os médicos. Aí é outro papo, aí é outro nível, tá certo? Mais ainda, gente, eu fico imaginando isso aqui, né? Olha só, no inverno, no frio do inverno, imagina o vento frio passando aqui de madrugada, tá, gente? Ó, as camas, ó aqui, ó, tá vendo? É só a tábua, ó. Tá? E imagina isso aqui no calor, no poeirão, mosquito, muriçoca aqui. Imagina o que passou essa galera, tá? Gente, ó, EPI, equipamento de proteção pessoa individual, tinha? Olha aqui, capacete, olha o que era. Cadê a luva? Bota. Ó, alguém já empurrou aí um carrinho de mão que não tem que só tem a roda, o aro, não tem o pneu? Isso aqui, gente, na poeira não anda, na lama não anda, isso é triste. Tá? Isso aqui é a forma que a galera trabalhava. Trabalhava, gente, de 12 a 18 horas por dia. Mais ainda, tinha um tal de viradão que o pessoal começava a trabalhar às 6 horas da manhã e só parava às 6 horas da manhã do outro dia. Aí descansava de 6 a meio-dia, almoçava e 2 horas pegava um batente de novo, até meio-dia do outro dia. Era isso. Tá? E pagavam exatamente o que falavam? Também não, né? Ainda não pagava certinho o que falavam. Tá? E quando pagavam, colocava esse dinheiro aonde? Não tinha banco aqui. Mandava para a família no Nordeste, como? Com quem estava fazendo o transporte. Olha como é que era isso. Isso era triste. Segurança no trabalho tinha, gente? Gente, se hoje, em pleno século XXI, as pessoas têm acidente na construção civil, imagina essa época.
tá? Já ouviram falar que tem trabalhador fantasma no Congresso ali? Deve ter mesmo. Tá fazendo tubulão para fazer a base de um prédio. O que acontecia? Alguém caía lá embaixo. Morreu! Morri não! Morreu! Morri não! Morreu! Concreto em cima. Era isso. Era assim, professor? Era. Inclusive, o monumento, tá, dois candangos, que são aqui os dois guerreiros, tá, em obra aí, em homenagem a isso. Tá? Não há tempo para chorar a morte de um candango que caiu do edifício. Tá? Você não tinha como localizar. Você não ia chamar SAMU, bombeiro, balanço geral, corta aqui, tá subindo. Não, nada disso. Tá concreto em cima e vambora. Aí a viúva lá do Nordeste, não, esquece ela. E ela falando pros seus filhos, tá vendo, meus filhos? Tá certo? Seu pai foi para lá, você arrumou com alguma quenga por lá. O cara tava morto e você pensando mal dele. Vê se pode isso. Tá? Essa era a situação. Mais ainda, você tem o quê? A alimentação. Gente, aqui tinha alimentação. Como é que era a alimentação aqui? Você praticamente não tinha nada, então você trazia de fora. E eles reclamavam demais. Tá? Reclamavam demais de que, gente, você não vinha com pau, pedras, baratas. Tem relato disso mesmo. Tá certo? Tá, para fazer o nosso livro eu fiz várias entrevistas com os candangos, tá certo? Fomos no museu do Instituto Histórico-Geográfico, no Museu da História Candanga. Então você vai ver isso, você tem esses relatos, tá? Eles reclamavam demais. E proteína, carne, tinha para quem? Ah, para os engenheiros, para os arquitetos, para esses tinha, tá certo? Inclusive qual era a empresa que fornecia? Isso mesmo, JBS, Free Boi, que ela vem da onde? De Anápolis. Isso, então você já imagina como é que era isso lá atrás. Tá certo? Então eu te pergunto, você acha que aqui a terra corria leite e mel, ou isso aqui era o pão que o diabo amassou? Isso aqui, gente, era o pão que o diabo amassou. Tá certo? Quando tinha pão. Quando tinha pão. O que acontece? É lógico que isso aqui vai gerar revolta. Tá? Então você não tinha alimentação decente, você não tinha o pagamento, trabalho exaustivo, não tinha proteção, tá? Você não tinha localidade de alojamento decente. Tá? Isso aqui, gente, era um inferno. Era um inferno. Ainda tinha algo que podia ser pior que tudo isso junto. O que podia ser pior que tudo isso junto, gente? Isso eu falo para vocês já após o intervalo. É rapidinho, é só o tempozinho aqui, tá? De encher um prato de boia aqui do peão e a gente já volta.